Shalom, gostaria de compartilhar um material muito legal que eu escutei no rádio. Ontem fui pegar meu filho na escola, escutei uma coisa em 5 minutinhos, foi muito boa, mas queria repassar. A gente sabe que a gente está se aproximando Hag Pesach, festa de Pesach, semana que vem, se Deus quiser. E o Shabbat, antes de Pesach, é chamado de Shabbat Agadol, o grande Shabbat. E fica a pergunta, qual o motivo que a gente chama o Shabbat antes de Pesach de Shabbat Agadol? Então eu escutei em nome o Rav que estava falando do Rabino, Rav Levi Borger, se eu não me engano. Ele falou o seguinte, que é sabido que antes da última praga, né, essa era uma das 10 pragas do Egito, que foi a morte dos primogênitos, os primogênitos sabiam o que ia acontecer isso, porque para todas as pragas eram 3 semanas de advertência, uma semana de praga. Ou seja, durou muito tempo as pragas, 1 ano praticamente, e antes de acontecer a última praga, Makat Bechorot, a morte dos primogênitos, eles sabiam o que ia acontecer. Até uma das coisas interessantes que eu escutei, imagina a primeira praga, tipo Moshe Rabbeinu e Moshe e Aaron, eles vão para o Paró e falam, ó, todo o rio Nilo aqui, que é a economia do Egito, vai virar sangue. Aí não vira. Aí mais um dia. 3 semanas dando advertência, mas depois virou sangue e foi lá, acabou com a economia do Egito. Eles tinham comprado os Yehudim. Até os nossos sábios falam que os judeus, os Yehudim, ganham muito mais dinheiro com a primeira praga do que com a própria saída do Egito. Mas voltando ao nosso tema, tinha a advertência que eles iriam morrer. Eles falaram, libera esse povo, a gente não quer morrer. E o faraó falou, não vamos liberar, tal, até não acontecer, ele não liberou. E o que aconteceu antes da praga, os próprios primogênitos egípcios, que eram Lechaim também, eles eram perversos, eram ruins que nem o resto do povo. Mas eles começaram a lutar contra o próprio povo porque eles não queriam morrer, eles queriam que libertasse o povo. E muita gente morreu nessa guerra entre eles mesmos. Mas o que a gente aprende daqui? Que a época de Pesach, de libertação, que a gente sabe que o tempo no judaísmo não é uma linha reta, ele é como se fosse uma espiral, que toda a força espiritual que tinha naquela época que a gente teve de libertação, ela se concretiza também nessa semana de Pesach, ela volta, toda essa força que tem propícia para a liberdade, ela se volta agora. E o que tem a ver isso com os primogênitos? Que está escrito no Kriyat Shema, no Shema Israel que a gente faz de manhã e de noite, que tem que lavar de Hashem, servir Hashem bechol levavcha, com todo o seu coração, mas a palavra levavcha está com um lamed, como se fosse um L a mais, para indicar que com a levatov e a levará, ou seja, com o bom coração e o mau coração, que significa com o teu yetzeratov, com a vontade de fazer o bem e a vontade de fazer o mal, porque toda pessoa tem yetzerará, toda pessoa tem às vezes aquela coisa que puxa ele para fazer uma coisa que é errada, ela tem que superar, ela tem que lutar contra esse impulso negativo que ela tem. E agora em Pesach, que é a época da liberdade, a gente tem que aproveitar o Shabbat Agadol, que deu essa força para a gente de usar o Yetzerará, como representado pelos primogênitos, lutar junto com o Yetzeratov para o mesmo objetivo. Então, Bezrat Hashem, que a gente pegue essa influência do Shabbat Agadol, que fazer que o nosso Yetzerará, nossos impulsos negativos que a gente tem, se una com os positivos para fazer o que a gente tem que fazer. Tzon Hashem, vontade de Hashem, com todo o nosso coração, e a gente possa aproveitar esse Zman, esse tempo propício para isso. Shabbat Shalom e até a próxima.